Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina eternamente. Ao Senhor seja toda a honra, glória, louvor e adoração. Eu saúdo a tua casa com a paz do Senhor, que essa paz maravilhosa do Senhor entre na sua vida, na sua casa e na sua família, amém? Que essa paz faça parte do seu convívio, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração, mas antes vamos ler o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor aos bons, aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haja sobre Israel. Paz haja sobre o Brasil, em nome de Jesus. Que Deus tenha piedade da nossa nação, que o Senhor entre com o socorro dos altos céus. Muitas vezes sem luta não existe vitória, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor reina, e os que confiam no Senhor não vão ser abalados, né? Eles são guardados como os muros de Israel, né? Como o Senhor está em volta do seu povo, como há muros em volta da cidade, guardando a cidade. Então, que o Senhor esteja mesmo nos guardando desde agora e para todo sempre, amém? Porque o cetro da impiedade, né? O governo da impiedade não vai permanecer sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos, né, à iniquidade, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus, Tu és a rocha da nossa salvação, Tu és, Senhor, aquele a quem, Senhor, nós recorremos em todo o tempo, estamos em segurança, nós estamos habitando no Teu esconderijo, morando todos os dias na Tua presença, Senhor, te louvando, te adorando, declarando como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre esta terra com justiça. Em nome de Jesus, Pai, abençoa as famílias, cuida de todos aqueles que precisam de um socorro na família, Senhor, em causas na justiça. Ó Deus, Tu és a nossa justiça. Entra, Senhor, com a Tua providência, com a Tua provisão. Senhor, abençoa a nossa saúde. Nós cremos e declaramos que verdadeiramente o Senhor tomou e carregou todas as dores, todas as enfermidades, pelas suas machucaduras. Nós declaramos e profetizamos que nós somos curados em nome de Jesus. Nós tomamos posse dessa cura, dessa vida abundante, da alegria completa. Senhor, derrama este óleo do Salmo 23, porque a unção com óleo traz alegria, a unção com óleo cura, a unção com óleo traz multiplicação e prosperidade. Unja a cabeça de cada um, Senhor, com esse óleo que cura, com esse óleo, Senhor, que penetra até a divisão do espírito, alma, juntas e medula. Senhor, ó Deus, e traz cura na raiz. Ó Deus, manifesta a Tua glória na saúde de cada um. Abençoa, Senhor, ó Deus, Senhor, a vida sentimental, a vida emocional, traz o bom encontro, Senhor, traz, Senhor, a Rebeca, traz o Isaac, Senhor, prepara, Senhor, ó Deus, aquela pessoa especial para cada um que está esperando em Ti, ó Deus, que busca, Senhor, fazer a Tua vontade, o Teu querer, abençoa, Senhor, ó Deus, as finanças, a obra das mãos do Teu povo, prospera a obra das mãos, Senhor. Abre portas abençoadas, Senhor, porque Tu tens a chave de Davi.
A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Abre as tuas portas para que o teu povo passe. A porta da prosperidade, a porta da bênção, a porta da provisão sobrenatural, a porta, Senhor, ó Deus, que, Senhor, leva a lugares altos, leva, Senhor, até onde o Senhor tem determinado para cada um. Abençoa a nossa nação. Senhor, nós sabemos, ó Deus, da iminência, Senhor, de muitas coisas, mas que os teus anjos guerreiros desçam aqui na terra. Senhor, desça com providência, com provisão. Desça, Senhor, ó Deus, com a tua autoridade. Senhor, ó Deus, com a tua vontade, com o teu reino seja estabelecido. Não deixe o Brasil retroceder, Senhor, mas ajuda-nos a avançarmos para o alvo. Senhor, em busca, Senhor, da liberdade, em busca, Senhor, ó Deus, dos teus propósitos para esta nação. Que esta nação seja um celeiro da pregação do evangelho. Senhor, que esta nação envie pessoas para o mundo todo pregando a tua palavra. Senhor, cobre a nossa nação, cobre, Senhor, aqueles que estão em eminência, porque a tua palavra nos diz para nós orarmos pelas autoridades. Guarda as autoridades, Senhor, ó Deus, que querem o bem do povo, da nação. Cobre com teu sangue. Tira, Senhor, o povo da cegueira. Faz enxergar tudo que está encoberto, oculto. Ó Deus, que as pessoas não tampem o sol com a peneira. Senhor, não se enganem, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Ó Deus, guarda os policiais, guarda, Senhor, ó Deus, todos aqueles que estão à frente dos quartéis. Cobre com teu sangue a saúde deles, a vida deles. Seja um escudo protetor de cada um. Nós colocamos as nossas famílias diante do teu altar, te pedindo a tua graça, a tua proteção na vida de cada um. Onde eles estiverem, que a tua mão esteja sobre eles. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Senhor, aonde nós estivermos, amarramos, Senhor, em teu nome, todo espírito de acidente, todo incidente. Senhor, ó Deus, amarramos em nome de Jesus toda obra de macumbaria, de bruxaria, todo olho invejoso que entra para espiar o que nós estamos fazendo. Seja amarrado, manietado em nome de Jesus. Senhor, que venha a tua bênção sem detença, venha a tua paz sobre a nossa nação, venha a prosperidade, venham tempos de refrigério, Pai, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado nesta nação, através das nossas vidas, através daqueles, Senhor, que amam a tua palavra, daqueles que buscam a face do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre os teus muros. O Senhor colocou atalaias que não se cansarão nem de dia nem de noite. Senhor, ó Deus, como os montes estão à roda de Jerusalém, que o Senhor esteja à roda do teu povo, em volta do teu povo, em volta da nossa nação. Envia anjos guerreiros, Senhor, nas divisas do Brasil. Senhor, envia em toda parte onde existe uma estratégia, um plano diabólico, seja frustrado, seja cancelado, seja amarrado em nome de Jesus. Eu sei que aquele príncipe do exército do Senhor desceu aqui no Brasil. Eu sei que o Senhor enviou um contingente de anjos. Eu vejo anjos guerreiros voando em direção da nossa nação. Ah, Senhor, protege o nosso Brasil. Senhor, nós profetizamos que é tempo de libertação, é tempo de limpeza, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Continua revelando, continua trazendo à tona. Bate, Senhor, o teu martelo de justiça nessa nação. Senhor, limpa a nossa nação com o teu sangue precioso. E chama, Senhor, o Brasil, Senhor, ó Deus, para pregar a tua palavra, porque nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Levanta, leão adormecido, e resplandece, Brasil, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, de norte a sul, de leste a oeste, em todas as divisas. Eu vejo resplandecendo a luz e a glória do Senhor.
porque sobre povos há trevas, mas aqui o Senhor vem surgindo, a sua glória vem surgindo, e os povos vão caminhar ao resplendor que nasceu nesta nação em nome de Jesus. Nós declaramos que é tempo de vitória, que é tempo de justiça, é tempo de passar essa nação a limpo em nome de Jesus, porque nós entregamos o Brasil aos cuidados, na proteção do Senhor, e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, não é da corrupção, não é do aborto, não é, Senhor, ó Deus, do roubo, mas pertence ao Senhor. Venha o teu reino e o teu reinado, em nome de Jesus. Abençoa as nações com salvação. Pai, nós profetizamos e declaramos que o Senhor não está retardando a sua vinda, mas que o Senhor está dando tempo para o povo se arrepender, para o povo se voltar a Ti, em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome nas vidas e através delas, em nome de Jesus. Nossa turma da Senador, Senhor, aqueles que ainda não tiveram esse encontro glorioso contigo, que tenham um encontro sobrenatural, porque nós declaramos e profetizamos. Meia, Helena querida, muito bem-vindas na live, que alegria, em nome de Jesus. Nós profetizamos que o Senhor preparou esse encontro, que o Senhor enviou a sua palavra, e essa palavra não vai voltar vazia, ela vai prosperar para o propósito que o Senhor a enviou, propósito, Senhor, de salvação, propósito de cura, de libertação. O Senhor estava lá conosco naquele tempo do ginásio, e o Senhor está conosco nesse tempo para um propósito sobrenatural, para um propósito maravilhoso, em nome de Jesus. Abençoa cada vida que entrar na live, que através dessas vidas preciosas toda a casa seja salva, em nome de Jesus. Nós e a nossa casa seremos salvos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, abençoa cada vida poderosamente, abençoa os familiares, Senhor, visita os filhos, genro, nora, netos com salvação. Senhor, fala como só o Senhor sabe falar, convence como só o Senhor pode convencer, dando sonhos espirituais, dando visões, chamando, Senhor, as pessoas pelo nome. O Senhor tem estratégias sobrenaturais e nós entregamos a cada ente querido nosso, Senhor, aos teus cuidados paternais, na tua proteção, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, que alegria, Meia, a Helena, que gostoso, nós tivemos um encontro tão gostoso na casa da Helena, muito aconchegante, muito hospitaleiros, né, foi uma bênção muito grande, passamos uma tarde maravilhosa, preparada por Deus, glória a Deus, né. Então, nós estamos falando sobre os profetas maiores, né? Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías. Ontem nós falamos sobre Jeremias ou Isaías, né? Hoje nós vamos falar sobre Ezequiel. Ezequiel quer dizer: o Senhor é a minha fortaleza. Repete aí, fala, se você está meio fraco, fala assim: o Senhor é a minha fortaleza, né? Então Ezequiel viu Jeremias pregar na sua terra em Israel, né? Para que o povo se voltasse para Deus, porque toda vez que o povo entrava em cativeiro, é porque o povo estava desobedecendo a palavra do Senhor, o povo estava rebelde, né? Então ele era filho de Buzi, o pai de Ezequiel, e Buzi quer dizer desprezado por Jeová. Então o pai de Buzi pôs um nome meio ruim dele, né? Então geralmente é a nossa fortaleza, né, Meia? A fortaleza é um lugar onde as pessoas se abrigavam da guerra, e era muito difícil entrar naquela fortaleza, e geralmente ficava no meio das cidades, porque era bem protegida, né? Então, Buzi quer dizer desprezado por Jeová, e o pai dele errou, porque os judeus sempre colocavam o nome das pessoas referentes a Deus, né? Tanto que
mesmo que Buzi se sentisse desprezado, mas ele colocou o nome do filho dele, do Senhor é a minha fortaleza. Mesmo que você se sinta desprezado, né? No tempo do desprezo, nós podemos crer em Deus como nossa fortaleza. E nós corremos para o Senhor e estamos em alto retiro, amém? Então, para o povo judeu, para uma pessoa ser sacerdote, ela tinha que ser filho de sacerdote. E Buzi aqui, ele era sacerdote, o pai de Ezequiel era sacerdote. Então, estava batendo, né? Ezequiel estava se preparando para ser sacerdote, mas tinha mais requisitos do povo judeu para ser sacerdote. Então, o pai tinha que ser sacerdote, ele tinha que ser da família dos levitas. O levita eram os adoradores e do tronco de Arão, que era sacerdote, né? Então, aos 25 anos, um sacerdote era chamado conforme tudo aquilo que preenchia, né? Era filho de sacerdote, era da família de Levi, então tinha 25 anos, aí ele estava se preparando para ser sacerdote. E só com... Muito boa tarde, pastora Gil, bem-vinda, hoje a live está recheada. Então, com 25 anos, a pessoa era chamada ao sacerdócio, né? E com 30 anos ela assumia o cargo. Só que nesses 5 anos o sacerdote tinha que ser preparado, né? Ele não podia ser manco, nem cego, nem com defeito algum, porque o sacerdócio apontava para Jesus Cristo, que é perfeito, né? Ele tinha que entender de veterinária, né? Porque até antes da vinda de Jesus, eles eram oferecidos sacrifícios no templo, né? E o sacrifício tinha que ser perfeito. O sacerdote tinha que entender de veterinária para examinar o sacrifício que ia ser feito para Deus, né? Aí tinha que entender de leis, né, para aconselhar no casamento, em causas judiciais, tinha que entender de medicina, porque naquela época tinha mais de 30 tipos de lepra e tinha alguns casos que eram incuráveis, né? E o sacerdote é que examinava a pessoa para ver se ela estava curada realmente e para voltar ao convívio da sociedade. Vocês viram quando Jesus cura os 10 leprosos e ele fala, vão e mostrem-se aos sacerdotes, porque o sacerdote que ia dar a palavra final se eles estavam curados ou não. Então, aí em Levítico 8:24, ele recebia uma porção de sangue na orelha direita, porque o sacerdote tinha que ouvir a palavra de Deus, não era a palavra dele, mas é a palavra de Deus para transmitir para o povo. Então ele recebia sangue na orelha direita, no polegar da mão direita, porque ele ia tocar em coisas sagradas, santas, né? A mão dele tinha que ser santificada, no pé direito, porque ele pisava no Santo dos Santos e ele tinha que ter o andar santificado. E aí, lá em Ezequiel, no primeiro versículo, né, do primeiro capítulo, aconteceu que no 30º ano, quando Ezequiel já tinha se preparado, tudo batia, né? Ele era filho de sacerdote, ele era da tribo de Arão, era da família dos levitas, estava batendo tudo. Ele aprendeu, né, sobre veterinária, aprendeu sobre leis, aprendeu sobre o que mais, até esqueci. Então, aprendeu sobre medicina. O sacerdote, o Ezequiel, estava prontinho para ser consagrado sacerdote no 30º ano, e eis que o Senhor muda os planos, porque a nossa vontade, né, às vezes não bate com a vontade de Deus, né? Então ele estava junto ao rio Quebar e se abriram os céus e ele viu visões de Deus.
Então, o que que acontece? Aconteceu o inesperado. Deus mudou os planos de Ezequiel. Ele estava preparadinho para ser sacerdote e aí Deus chama ele para ser profeta. O sacerdote é aquele que leva o povo para Deus e o profeta é aquele que traz a palavra de Deus para o povo, né? Então, por quê? Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Muito boa tarde, Leonice. E porque os planos de Deus são melhores do que os nossos, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável, e os pensamentos dele são mais altos, né? Então, a palavra fala que assim como dista a terra do céu, assim os pensamentos de Deus são melhores e maiores. Então, eu profetizo e declaro que os pensamentos de Deus são muito melhores e maiores do que o que você está pensando, do que você projetou na tua vida, né? Porque a vontade do Senhor nem sempre bate com a nossa vontade, mas nós temos que ter certeza de que Deus tem o melhor para as nossas vidas, amém? Glória a Deus por isso, né? Então, o que que aconteceu? Ezequiel foi deportado para Babilônia, e lá na Babilônia não tinha templo para ele examinar os animaizinhos, não tinha templo para ele exercer o sacerdócio, né? Não eram oferecidos sacrifícios, as leis de Araci, muito boa tarde, querida. Então, as leis da Babilônia não tinham nada a ver com as leis de Israel. E agora Ezequiel estava amassando barro na Babilônia, para onde ele foi deportado, né? Porque eles escolhiam os melhores jovens de um país quando eles dominavam, e a Babilônia dominou Jerusalém, né? E ele estava junto ao rio Quebar. Esse rio Quebar, se você for lá para Gênesis 1, ele fazia parte do Jardim do Éden. Era um dos braços do rio, né? Então, o que acontece? Nós por aí deduzimos que a Babilônia, uma parte do Jardim do Éden era na Babilônia, né? Então, ele vê os céus abertos, ele estava lá amassando barro, pensando, para que foi que eu me preparei tanto, né? Eu estudei as leis, estudei medicina, estudei veterinária, chegou 30 anos, os planos dele foram por água abaixo, mas os planos de Deus são melhores que os nossos, né? E aí ele vê os céus abertos e tem visões de Deus. Ele teve uma visão do trono, né? Isaías, nós vimos ontem, que ele teve uma visão do trono de Deus quando ele foi chamado. O trono de Israel estava vazio, que o tio de Isaías morreu, mas o trono de Deus está ocupado e ninguém tira ele do trono, né? E ali voavam os serafins, que tem uma imagem de como fogo, porque eles assistem diante de Deus, né? E toda aquela glória enchia o templo de fumaça, e quando os serafins começaram a declarar santo, 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 o lugar se moveu, o lugar se encheu da glória de Deus, né? Quando Jesus foi batizado, porque batismo de criança não é verdadeiro, não é válido, porque o batismo é para arrependimento de pecados, é uma confissão exterior do que já aconteceu no nosso coração, que é um novo nascimento. Mas Jesus não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado, mas ele se humilhou e cumpriu a lei. Então, quando ele estava saindo do Rio Jordão, eis que os céus se abriram e veio a voz do Pai, a manifestação da Trindade. Tu és meu filho amado, que tem alegrado o meu coração. E no mesmo instante, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre Jesus, e ele foi cheio do Espírito Santo, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Ele teve que vir para a terra como homem, mas ele não nasceu de Adão e Eva, ele nasceu pela palavra. Quando Maria estava num aposento, eis que o anjo apareceu e falou: darás à luz a um filho, essa era a palavra, e o Espírito Santo cobriu Maria, e Jesus foi gerado como homem numa barriga de aluguel de Maria, né? Porque ele não tinha pecado, mas ele desceu aqui na terra, né?
como homem para pagar o pecado que o homem cometeu. Ninguém nascido de Adão e Eva podia pagar, porque todos eram pecadores. Todos nós herdamos o pecado, né? Através de um homem entrou o pecado no mundo e através desse homem que entrou o pecado passou para toda a humanidade. Então, o Espírito Santo veio sobre Jesus e ali foi a manifestação da Trindade. O Pai falando, tu és meu filho amado, Jesus saindo da água, né? O Filho de Deus, e o Espírito Santo veio sobre ele, né? Então, aí é a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Estevão também foi apedrejado, porque ele era o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele estava pregando o evangelho e aí apedrejaram ele. E quando ele estava sendo apedrejado, os céus também se abriram. E aí o que acontece? Ele viu Jesus em pé esperando ele chegar no céu. Porque acabou o tempo dele, ele cumpriu a palavra, ele cumpriu o propósito que Deus tinha e os céus se abriram, né? E Jesus lá só aguardando a vinda, a chegada dele. João, né, um dos discípulos, aquele que recostou o ouvido no coração de Jesus, que ele era o apóstolo do amor, ele amava muito a Jesus, e ele foi o único que não morreu de morte, de morte terrível, né? Ele morreu de velhice. Conta a história que ele foi até lançado num latão de óleo fervente, ele não morreu. Porque quando Deus não quer, não adianta, né? A morte e a vida estão na mão de Deus. E ele estava na ilha de Pátimos, porque ele pregava o evangelho, ele foi enviado para lá. Aí imagina a tristeza dele, idoso, todos os discípulos já tinham, os apóstolos morridos, só ele ficou. E ele devia estar passando fome, necessidade. De repente os céus se abriram. E eu profetizo nesta tarde céus abertos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Céus abertos simbolizam visão de Deus, simbolizam visão e revelação da glória de Deus, simbolizam bênçãos descendo. Amém? Em nome de Jesus. Aí o que Jesus fala, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer nos últimos dias. E o que aconteceu? Jesus revelou todinho o Apocalipse para João. E João, naquela época, apareceram assim símbolos que talvez ele não soubesse descrever. Então ele usava palavras da forma que ele entendia e como ele, eu acho que ele registrou, eu creio, né? Então, para que os romanos, os inimigos, não entendessem, eles falavam em código também, né? Então, aí, de repente, em Ezequiel 1:3, veio expressamente a palavra do Senhor ao filho de Buzi, né? Que eles não tinham sobrenome, não era Marcondes, ou era Jesus de Nazaré, eles falavam da cidade, ou eles falavam o nome, né? O nome da... filho a paternidade, né? Filho de João, filho de Joaquim, e foi assim o chamado de Ezequiel. Ele viu os céus abertos na Babilônia, ele tinha um propósito e um plano para a vida dele, mas Deus mudou o plano dele pelos planos dele, que são melhores e maiores. Ele trocou os sonhos de Ezequiel pelos sonhos de Deus. E amanhã nós vamos continuar falando sobre Ezequiel, porque ele vai ter visões gloriosas de Deus. Cada profeta no seu chamado teve uma revelação sobrenatural da glória de Deus, o que confirmou o chamado deles, o que realmente autenticou a fé deles e confirmou mesmo que era Deus que estava chamando, e o Deus que chama capacita, nos capacita a cumprir a obra dele, a palavra dele, como fala, né? Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados, e Deus fala que ele
chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, chamou as coisas fracas para confundir as fortes. Eu falei, tô dentro, né, Meia? Né, Helena? Falei assim, eu sou fraca, né, forte é o nosso Deus, e as coisas loucas, a gente pode ser meio birutinha, mas é louco por Jesus, né? Glória a Deus. Então, em 1 Pedro 9, fala assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, no Novo Testamento não tem nada disso, né? Não tem sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício perfeito que o Pai aceitou, e todos nós agora, através do sangue de Jesus que lavou os nossos pecados, e nós recebemos o nome dele que está acima de todo nome, nós podemos entrar lá no Santo dos Santos, que é o céu, na presença do Pai, em nome de Jesus, que é o nosso passaporte, né? Que é a nossa liberação para entrar na presença do Senhor. Então, amanhã nós vamos continuar falando sobre o profeta Ezequiel, porque nessa palavra aí tem muita coisa escondida, encoberta, e Deus fala, né, que a sabedoria do rei é ocultar as coisas, né, e a nossa bênção é vasculhar. Eu vou contar uma ilustração que eu gosto muito, para ilustrar essa palavra, né, o menino não conhecia o mar, e de repente o amiguinho sempre ia até o mar, né, ia para a praia, e aí ele falava assim, ele dava uma garrafa para o menino e falava assim, enche de água do mar para mim, só que não enche até a boca para quando vir a onda não cair para fora da garrafa, brincadeira, né? A onda só fica lá no mar, não na garrafa, né? Aí o amiguinho foi, trouxe água do mar, contava, o mar é lindo, o mar é grande, o mar é azul. Ele vai até um ponto, depois ele não ultrapassa, né? Aí um dia tinha lugar no carro do amiguinho e ele foi lá perguntar pro menino que não conhecia o mar, você quer conhecer o mar? E ele falou, eu quero, né? Eu quero. Aí nem dormiu. Quando a gente tem alguma coisa importante no outro dia, eu não sei se vocês são assim, mas eu não durmo. Principalmente quando é uma viagem gostosa, né? Então ele nem dormiu, ele ficou ansioso, acordou cedo, arrumou as coisinhas dele e pé na estrada, né? Quando ele chegou, que ele saiu do carro, que ele olhou aquele mar, ele falou, nossa, é muito mais lindo do que você me contou. Então é assim, cada um de nós tem a sua experiência com Deus. Por mais que o menininho contasse, não existe nada igual do que o amiguinho dele mesmo contemplar o mar, pisar na água. E Deus não quer que nós fiquemos só na contemplação. Deus quer que nós entremos até o joelho. Deus quer que nós entremos até os lombos, até o lugar onde nós não conseguimos mais ter controle da nossa vida, mas nós entregamos o controle da nossa vida para o Espírito Santo. E é aí, nas profundezas do mar, que existem tesouros escondidos. E encontra todo aquele que busca, todo aquele que tem fome e sede de Deus, Deus se revela, amém? Eu gosto muito dessa ilustração, né? É bem o que acontece, cada um tem que ter a sua experiência, porque por mais que eu contar a minha experiência, não é nada comparado com o que você mesmo ter a sua experiência sobrenatural com Deus, amém? Santo e eterno Deus, assim como o Senhor chamou Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, que são profetas maiores, não por causa da glória, mas por causa dos escritos que são maiores e são chamados sobrenaturais, quando o Senhor se revelou, se manifestou a tua glória, a tua presença santa. Eu te peço, Senhor, que o Senhor chame a cada um com manifestações sobrenaturais que marcarão a vida, como o Senhor marcou a minha vida para sempre. Senhor, ó Deus querido, manifesta a tua glória, abre os céus.
Senhor, manifesta a tua unção e o teu poder sobre cada vida. Capacita o chamado que o Senhor está fazendo nesta tarde. Ainda que nós tenhamos os nossos planos, mas nós cremos que os teus planos são superiores, são maiores e melhores. Os nossos sonhos podem ter sido, Senhor, destruídos. Ó Deus, às vezes algumas pessoas destruíram alguns planos na nossa vida, mas os teus sonhos, os teus planos, os teus propósitos vão prevalecer na vida de cada um. Como Ezequiel, que tinha um propósito firme, se preparou o tempo todo para ser sacerdote, mas o Senhor tinha um plano superior, o plano de ser profeta, e a tua palavra se cumpriu, para a glória e louvor do teu nome, porque quando nós aceitamos o Senhor, a nossa vida não nos pertence mais, mas ela pertence ao Senhor, e Senhor, não existe coisa melhor do que o sentimento de pertencer a Deus, porque nós seremos como o monte de Sião que não se abala, nós seremos como a cidade de Jerusalém cercada por muros de fogo, nós seremos guardados, pela tua boa mão, nós seremos dirigidos pelo teu Santo Espírito, na tua boa, perfeita e agradável vontade. Muito boa tarde, Conceição querida, e nós seremos chamados de nação santa, propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, sacerdotes do Rei, para que o teu nome seja glorificado. Amém? Depois assiste, em nome de Jesus. Depois, Conceição, assiste a live desde o comecinho, que essa palavra é muito linda. Deus falou muito ao meu coração e vai falar ao teu também. Deus te abençoe e te guarde. Ai, que alegria, Helena, Meia, todos que entraram aí nessa live, que sejam abençoados poderosamente, sejam revestidos pelo Espírito Santo, e eu profetizo os céus abertos na sua vida e os planos de Deus que são maiores, melhores que os nossos, e a vontade do Senhor que é boa, é perfeita e agradável, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, te ama em Jesus. Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós voltamos com uma palavra, um pão quentinho que vem lá do trono de Deus, amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.